Êxodo capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. E nós vamos falar sobre o segundo mandamento do Decálogo. O Decálogo, as 10 palavras, as 10 leis, os 10 mandamentos. Aspectos importantes sobre a idolatria, proibida pelo segundo mandamento. Êxodo 20, versículos 4 a 6. A Bíblia diz: não faça imagens de nenhuma coisa que há em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. É muito interessante essa questão das gerações. Deus dizendo que Ele castiga por 3 gerações, 4 gerações, mas abençoa por milhares de gerações. Aquele que é obediente a Deus sempre terá a bênção do Senhor sobre suas gerações. E é importante nós percebermos que quando nós somos fiéis a Deus, nós também estamos criando um legado para os nossos filhos, netos, para todas as nossas gerações. Minha mãe tinha uma fé cega, uma fé sem instrução, sem compreensão da Bíblia, sem direção. Acho que a minha mãe foi ler Bíblia mesmo, conhecer Bíblia depois que se converteu, né? Mas mesmo assim, quanto Deus nos abençoou através dos princípios espirituais que a minha mãe tinha, mesmo sem escrever nada para a gente sobre Bíblia, sem dar um estudo, sem estudar, sem nada. Por aquilo que ela ouvia de ser certo, e ela procurava passar para nós. Foram esses elementos fundamentais que acabaram fazendo diferença na minha vida. Este mandamento fala da nossa perspectiva de Deus. Qual a dimensão do nosso Deus, né? Qual é a dimensão do nosso Deus? Qual é o tamanho? Branca, olhos azuis, provavelmente não tem nada o que ver com Cristo, né? Porque um homem do Oriente Médio antigo tem nada o que ver com aquele europeu que nós conhecemos por aí em algumas imagens. Isso mostra como é falha a nossa perspectiva. E por isso não dá para tratar de um Jesus histórico, uma pessoa que em carne e osso habitou entre nós, uma pessoa divina que em carne e osso habitou entre nós. Nós já cometemos tantos erros. Imagine se nós fôssemos tratar Deus como Deus o é, na sua espiritualidade, através de uma imagem. Os erros seriam grotescos. E a Bíblia ensina que o homem, então, não deve fazer imagens sobre Deus, não deve formar nada no que diz respeito à imagem de escultura sobre Deus. O teólogo holandês Van Inschut argumenta que esse conceito de imagem não era apenas uma ideia de semelhança do ser representado, mas sim que participava dele, em certo sentido, ele mesmo, ou seja, era ele mesmo. A ideia de retratar a figura dos deuses era trazer o Deus para dentro de casa através de uma imagem. Então, fica muito complicado. Como é que nós limitamos Deus a uma imagem? Trabalhamos a situação de que Ele é aquele Deus que nós a Ele oramos e o respeitamos através de uma imagem, sendo que Deus não pode ser limitado. Deus não é uma pessoa imóvel, inerte. Fica muito complicado. Bem, primeira coisa que aprendemos aqui é que o cristão jamais deveria ter qualquer contato com imagens de escultura. Paulo chega a dizer que nós não podemos tomar parte na mesa dos ídolos. Nós não devemos participar de um culto, de uma missa, de qualquer encontro onde haja um Deus através de uma imagem sendo adorado. Jamais. Paulo deixa isso muito claro para nós. E aí você vai ter que decidir nesse Brasil multicultural, se você vai querer agradar o seu Deus ou as pessoas da sua família. Porque é um grande desafio para nós não participarmos de mesa aos ídolos, de nós não entrarmos em nenhuma reunião para ídolos ou com ídolos presentes.
A Bíblia chega a dizer que onde há um ídolo, Deus não habita. Não está ali para abençoar. Então, crente não deve ter contato com esse tipo de coisa. Pastor, mas eu moro lá com a minha mãe tem uma imagem na sala, e eu estou no meu quarto, como é que a gente faz? Bem, nesse caso, não tem como tirar as imagens de uma outra pessoa de dentro de casa, mas faça do seu quarto, se você tem direito a isso, um santuário ao Senhor, e não coloque imagens de escultura onde você está, onde você habita, se é seu quarto, não leve para lá. Consagre-se ao Senhor. Não vos virareis para os ídolos, diz outra versão, e nem vos fareis deuses de fundição. A ideia é muito clara, né? Os passos errados que levam à desobediência não começam quando nós fundimos imagens de escultura, mas na verdade quando viramos as costas para Deus e desobedecemos o mandamento. Essa é a grande questão. Levítico 26, versículo 1, refere-se a várias formas de imagens. E aí Deus vai ser muito claro: ídolos, imagem de esculturas, colunas, pedras com figuras, qualquer coisa que possa ser usado como objeto de adoração, não pode ser usado pelo crente. Encontramos exemplos históricos dessas imagens e também da proibição de Deus em relação a elas. Nós podemos ver Raquel em Gênesis 31, 19 pecando, Mical em 1 Samuel 19, 13, no livro dos Juízes 17, 3 e 18, 30, o pecado das pessoas em relação à idolatria e Deus castigando a idolatria do povo. O bezerro de ouro talvez seja um dos maiores e mais conhecidos exemplos para nós. Em Deuteronômio capítulo 4, versículos 15 a 18, vemos outros tipos de imagens, animais, homens, mulheres, também sendo proibidas, ou proibidos, os tipos. Em Deuteronômio capítulo 4, 19 e 20, temos a advertência de que o homem não deve reverenciar nem as estrelas, nem os astros. Encontramos exemplos históricos também em Israel, em 1 Reis capítulo 12, versículos 28 a 31, e o capítulo 14, 23. Você deve estar perguntando, mas por que tanto texto bíblico, por que tanta referência? É porque a Bíblia fala muito de ídolos e imagens de escultura. Quando Israel volta para Canaã, Canaã estava cercada de cidades idólatras. E havia muita idolatria, cada cidade com seus próprios deuses. Só os romanos tinham mais de 100 deuses diferentes, porque até os imperadores eram adorados pelos romanos. Os gregos tinham um panteão numérico, vários deuses eles adoravam. E era muito comum também ter aqui, por exemplo, 40 deuses e você ainda importar mais uns 30 de uma outra nação, para não correr o risco de deixar de adorar ninguém e perder as bênçãos dos céus. Então era muita idolatria em Canaã. Quando Israel volta para Canaã com Josué, Moisés e Josué, Deus está muito preocupado em manter o povo dele de fora da idolatria. E é por isso que nós temos muitos mandamentos e muita punição, inclusive, em relação às imagens de escultura, aos postes ídolos, que eram estátuas grandes, muitas vezes sem forma humana, apenas totens para a adoração. Porque às vezes se cria que ali um milagre havia sido feito, uma libertação, um livramento por um determinado Deus, e se construía uma coluna, um poste para lembrança. E aquele poste era adorado naquele local, porque se cria que ali havia acontecido um milagre. Então aqueles postes eram adorados. Vocês vão encontrar muitas referências na Bíblia sobre esses postes, porque os reis de Israel muitas vezes os removiam e outras vezes não os removiam, permitindo uma adoração idólatra em território israelita. E Deus muitas vezes também puniu reis e abençoou reis conforme a atitude deles nessa permissão ou não. Então nós, quando lemos os livros históricos do Velho Testamento, encontramos várias passagens relacionadas a essa questão. Outra coisa importante que a Bíblia vai trazer é a questão da astrologia. A astrologia, queridos, não tem nada ou quase nada o que ver com astronomia, certo?
Astrologia não tem relação com astronomia. É importante fazer essa distinção, porque astronomia é ciência. É a ciência que estuda os astros, ok? É uma ciência moderna, avançada, que estuda aí a nossa constelação física. Bem, o universo em geral. Mas a astrologia é uma arte metafísica de se adivinhar através dos astros. E aí nós temos muita coisa envolvida. Sol sendo adorado, lua sendo adorada. E aí tem gente que fala um monte de coisa da lua, né? Que você tem que caminhar conforme a lua. É o destino que está escrito nas estrelas. As músicas falam muito disso, né? As músicas românticas, temos que tomar cuidado com esse conteúdo idolátrico. Se fala muito também, né, de tentar adivinhar as coisas através, por exemplo, tem crente que acredita em horóscopo. De vez em quando você encontra um crente falando com ele, com outro, né? Que signo é o seu? O meu signo é de Jesus Cristo, querido. Você sai fora, rapaz. Que signo o quê? Isso é coisa do demo. Esquece esse negócio. Então, precisamos evitar esse tipo de contato com a astrologia. E o horóscopo, não sei se você sabe, é a pior astrologia que existe, porque não tem fundamento, tem nada, não tem nenhum, né, uma beiradinha de fundamento, é coisa comercial, o negócio é realmente fazer você de trouxa. Então se liga nisso aí que é importante. E o povo de Deus da antiga aliança foi severamente advertido contra a astrologia. O povo não poderia andar, os judeus receberam instruções proféticas para que não temessem aqueles que seguem e exercem essa prática. Isaías 44, 25 é um bom texto para você ler em casa. Jeremias capítulo 10, versículos 1 e 2. Vão falar claramente contra a astrologia. Em Isaías 47, versículo 13, nós vemos o cansaço provocado pelas consultas inúteis e fúteis dos astros, ou aos astros. É interessante notar que no mesmo capítulo, Isaías profetiza a queda da Babilônia, onde a astrologia era a religião oficial. No livro de Daniel percebemos que o poder e a influência da astrologia são limitados. Os astrólogos babilônios não conseguiram interpretar, por exemplo, os sonhos de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 27. Já segundo Reis, capítulo 17, versículo 16, evidencia que a adoração ao exército dos céus, uma expressão bíblica para as estrelas, uma referência a essa fenomenologia astrológica, levou 10 das 12 tribos de Israel para o cativeiro assírio. O povo se desviou tanto através da astrologia, que Deus entregou Israel aos inimigos, para puni-lo por conta da sua idolatria. E tem gente hoje aí pensando em tarô, gente pensando em coisa proibida aí, que não deve ser de maneira nenhuma tolerada pelos servos de Deus. Por que eu vou consultar estrelas, se eu tenho aquele que criou as estrelas para consultar? Gente, a conta não bate. Mais tarde, a astrologia também teve sua influência no Reino do Sul, porque as 10 primeiras tribos de Israel se desviaram, e depois o rei Manassés de Judá prostrou-se diante do exército dos céus, das estrelas, segundo Reis 21, 3. E Judá também foi para o cativeiro babilônico. Tudo por conta da idolatria, essa questão da astrologia, adorar as estrelas, pedir direção. As estrelas foram criadas por Deus ao invés do Criador. Isso é um problema. A influência da astrologia babilônica foi interrompida pelo poderoso rei Josias, que renovou a aliança com o Senhor, purificou o templo, purificou o culto e acabou com a astrologia em Judá. Segundo Reis capítulo 23 fala disso. E provocou um avivamento em Israel. Tudo por conta de se afastar da idolatria. Todos esses exemplos comprovam que a Bíblia condena veementemente a idolatria. E o servo de Deus deve buscar o seu Deus. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15,
vemos a função condenatória do segundo mandamento em sua forma mais radical. A Bíblia vai dizer que quem quebrar esse mandamento será maldito. Todo aquele que adorar uma imagem será abominável perante o Senhor, e o povo deverá dizer amém. E no Israel antigo, quem adorasse uma imagem de escultura era morto. Está aí, Deuteronômio 27, versículo 15. Outra passagem de Deuteronômio, no capítulo 16, versículos 21 e 22, onde Deus adverte contra postes ídolos, e árvores ao lado do altar, e colunas que eram adoradas. Ele vai falar disso como coisas odiáveis. A adoração a esses fetiches nos lugares altos, nas montanhas, tornou-se a principal forma de idolatria em Israel, fazendo o povo de Israel muitas vezes perder o foco e deixar de adorar o Senhor. Idolatria para crente nem pensar. Crente não faz nem presépio, para não correr o risco de colocar uma imagem de escultura dentro de casa e temer não adorá-la. Muito cuidado com isso. Isso é mandamento sério, isso é coisa importante. A Bíblia vai dizer claramente que Deus odeia a idolatria. Odeia a idolatria. Pastor, mas e as religiões que praticam a idolatria? Bem, se Deus odeia a idolatria, eu não preciso dizer mais nada, está na Bíblia. Nós não podemos nos envolver com idolatria, com adoração à imagem de escultura, com visitas a templos com imagens de escultura. Onde há adoração a uma imagem de escultura, o crente não deve comparecer, porque ele não deve participar da mesa dos ídolos, nem para o casamento de um parente. Nem para o casamento de um parente. Se Deus odeia, eu também odeio. Não vou participar. Amém, meu irmão? Cuidado com esse mandamento, que isso é coisa séria, hein? Uma coisa importante em segundo lugar, é que a idolatria nos afasta do verdadeiro Deus e da verdadeira adoração. Não farás para ti imagens de escultura, nada, porque eu, Senhor, visito a iniquidade do povo até a terceira e quarta geração. Em 1º e 2º Reis, temos a revelação da infidelidade do povo de Deus. Ali, 3 categorias de reis foram observadas. Preste atenção nesse detalhe, porque ele é curioso, ele é interessante. Quando o povo de Deus, Israel, tinha um rei que levava a sério esse negócio de idolatria, o povo conseguia caminhar com Deus e era abençoado por Deus. Mas quando o rei permitia a idolatria, fazendo vista grossa, ou até mesmo promovia a idolatria, Israel se afastava de Deus, perdia suas batalhas e caía nos cativeiros. Isso nos ensina muito, queridos, porque quando temos relação com idolatria, estamos nos afastando de Deus, perdendo a bênção de Deus. Deixa eu dar uma lista para você. Olha a quantidade de reis que se desviaram e andaram no caminho da idolatria e se perdeu. Olha a quantidade: Jeroboão, Roboão, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, outro Acasias, Jeú, Jeocais, Jeoás, Jeroboão, Peca, Acais, Oséias, Manassés e Amon. Todos esses reis viraram as costas para Deus, encaminharam-se para a idolatria e levaram Israel à ruína. Ainda existem outros reis que apenas permitiram, não promoveram, mas fizeram vista grossa à questão da idolatria. São eles o rei Asa, Josafá, Joás, Amazias, Azarias e Jotão. Nesses tempos, Israel teve altos e baixos, grandes dificuldades como nação. Mas alguns reis foram extremamente fiéis ao Senhor e aboliram a idolatria do seu meio. São só 2, Ezequias e Josias. Mas nós temos aí 2 avivamentos na história de Israel. E todo esse período o povo de Deus experimentou apenas 2 avivamentos. Exatamente nesses 2 momentos, em que esses 2 reis baniram completamente a idolatria de Israel. Ou seja,
A idolatria, se nós formos olhar historicamente para o Velho Testamento, a idolatria impede uma vida com Deus de maneira adequada, um avivamento na presença do Senhor, porque Deus odeia a idolatria. A idolatria lhe rouba a glória, que deve ser dada só a Ele. 2 períodos de avivamento em Israel, através de Ezequias e Josias, os 2 únicos reis que baniram a idolatria da história de Israel. Pastor, mas eu tenho lá um crucifixo que foi a avó que me deu, minha avó querida, e assim, quando eu penso em jogar o crucifixo fora, parece que eu estou jogando a herança da minha avó, parece que, querido, você tem que decidir na sua vida quem é que você vai amar mais. O crucifixo que eu tinha na minha cama lá, no pé da cama, também tinha sido meu pai e minha mãe que tinham me dado. Mas quando eu percebi que eu tinha que agradar a Deus mais do que a qualquer outra pessoa, eu peguei um martelo e não tive nem um pingo de dúvida. Porque lendo os 10 mandamentos eu falei, não pode ter e acabou. A gente não negocia com mandamento. Mandamento foi feito para uma coisa só. Para o que é? Para obedecer. A gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Lei não foi feita para quebrar. Lei foi feita para obedecer. Quem quebra a lei é anarquista. E anarquista recebe a devida punição por quebrar as leis. Então, lei não foi feita para quebrar, foi feita para obedecer. De vez em quando eu falo isso para algum crente, né, que veio falar comigo, pastor, mas eu não entendo muito. Mas está escrito, mas eu não entendo. Você não precisa entender, não, querido. Você só precisa obedecer. Esses dias alguém mandou uma pergunta, pastor, você me dá uma explicação sobre o dízimo? Porque eu não concordo, não adianta e tal. Mandei para ele lá uma pregação que eu fiz aqui há um ano atrás, sobre o dízimo e tal. Não sou muito de falar de dízimo, mas fiz uma pregação para orientar os irmãos. Tinha muita gente com dúvida, se vale, se não vale e tal. Está lá em fevereiro do ano passado. E aí mandei para ele uns áudios, conversei legal, dei uma orientação. Falei, o dízimo é importante, Jesus não aboliu e tal. E aí ele falou, eu vou obedecer, né? Muito carinho, né? O irmão falou comigo, vou obedecer. Eu não entendo ainda, não concordo 100%, mas vou obedecer. Eu falei, você não precisa concordar, fica tranquilo, só obedecer já está bom, não precisa concordar não. Precisa concordar, pega o crucifixo, joga na lata do lixo, acabou. Precisa ficar 100% assim, equilibrado no negócio, não. O importante é obedecer. Obedeça, que a coisa vai bem. Falei igual um baiano agora, né? Obedeça. Meu cunhado está aí, baiana. Dá um tchau aí, baiano. Aí que baiano bonito, rapaz. Isso aí, você é da Bahia, Irecê. Coisa boa. Primeiro elemento que precisamos entender sobre essa questão de nos afastarmos de Deus é que qualquer mandamento que eu quebre, eu caminho para longe de Deus. Mas a idolatria tem um peso muito diferente na Bíblia. São 2 coisas que nos chamam muita atenção na Bíblia, que Deus realmente abomina: idolatria e pecados sexuais. São 2 coisas na Bíblia que Deus leva a sério, demais da conta. Que as punições são terríveis. Não podemos permitir essas coisas na nossa vida. Porque tem gente que acha que a idolatria é uma pegadinha, é um negocinho de nada. Deus não está, né? Deus, né? A gente acostumou tanto a crescer e ver religião cristã atrelada à imagem de escultura, que a gente acha que Deus faz igual os reis de Israel. Ele passa por cima, ele deixa para lá, né? Ele finge que não está vendo. Não vá nessa. É um dos pecados mais abomináveis para Deus em toda a Bíblia. Se quiser tirar dúvida, é só ler a história de Israel. Dá uma lidinha de Gênesis ali até Esther, que aí você não vai ter dúvida mais. E a Bíblia vai dizer que o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento, né? Se você tivesse ideia do que é idolatria para Deus, você não brincava com esse negócio. Você não entrava numa missa. Se você tivesse ideia, você não visitava Cristo Redentor, se você tivesse ideia. Cristo Redentor não foi feito para visitar.
Pelo menos não para crente. Não temos que participar de idolatria. Deus detesta, abomina a idolatria. Israel foi parar em cativeiros inteiros, de anos inteiros, por conta de idolatria. Então, nós não praticávamos esse tipo de coisa. Já fui chamado para conhecer o Cristo Redentor as 30 vezes. Toda vez que eu vou ao Rio, tem alguém que quer me levar no Cristo Redentor. Não, obrigado, queridos. Se você soubesse o que Deus sente diante da idolatria, você não passava perto de imagem de escultura. Então, cuidado com isso. Se você confia um pouquinho nesse pastor aqui, leva a fé, porque idolatria é coisa séria, demais, demais. Não brinque com idolatria. As pessoas que idolatravam naquela época eram mortas por apedrejamento. Lembra do bezerro de ouro? Ele foi derretido. As pessoas tiveram que tomar o ouro quente, só para mostrar a ira de Deus com relação à idolatria. E tem gente hoje que achando que Deus mudou. Não mudou. Ele continua o mesmo. É interessante que no Evangelho de Cristo nós temos uma separação total da idolatria do mesmo jeito. Você vê cidades inteiras se convertendo, como é o caso de Atos 19, versículos 18 e 19. Ministério pastoral aí em Éfeso, ministério de Paulo, e os efésios começam a se converter. Está em Atos 19. E os caras entenderam tão bem o Evangelho quando eles se converteram, que eles começaram a pegar as imagens deles, de ídolos, seus livros espíritas, tudo aquilo que eles tinham sobre outros deuses. Os caras foram se convertendo, indo em casa, pegar as coisas, colocar na fogueira para queimar. E detalhe, eram imagens de fundição, de metais valiosos, preciosos. Os caras jogaram tudo fora, porque eles entenderam que o Deus de Israel não permitia aquela prática. Levaram a sério, por isso que houve um avivamento de novo, quando o povo se voltou contra a idolatria, e deixou a idolatria para andar só com Deus. E houve outro avivamento, o avivamento de Éfeso. Há uma relação íntima quando o povo de Deus se afasta da idolatria e passa a buscar o Deus verdadeiramente, de forma verdadeira, correta. Percebeu? Há um relacionamento. Nós vemos que o Evangelho de Jesus Cristo exige separação total dos ídolos e de qualquer forma de magia, de feitiço, de adivinhação através de qualquer coisa, de consulta a mortos. O Evangelho se separa dessas coisas, da cartomancia, da quiromancia, de tudo isso. É que não existe jeitinho mágico para povo de Deus. Povo de Deus dobra o joelho, ora e pede: Senhor, seja feita a tua vontade, porque se o Senhor não fizer, nós não vamos buscar mais nada, nós vamos aceitar a vontade do Senhor. E se meu marido for embora porque ele é um adúltero, eu não vou fazer nenhum tipo de acordo com Satanás para trazer de volta, não. Vou ficar sozinho, ou então que o Senhor faça a obra na vida dele. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 3 de Êxodo 20. Ninguém mais. É claro, né? A gente sabe que para o homem é muito mais fácil fazer uma imagem. A gente consegue entender melhor algo que é fisicamente visível. Mas, como não dá para limitar Deus, como disse no início, Deus proíbe a prática. É como se Deus dissesse: isso é pequeno demais, isso é insignificante demais diante da minha grandeza. Até porque, querido, o que uma imagem vai fazer por você? Ela não tem condições nem de se limpar sozinha. Dá poeira nela e você tem que limpá-la. Ou seja, o argumento é ridículo. Se ela cair, ela quebra. O nosso Deus é indestrutível. Dependendo da situação, se a casa pegar fogo, você vai chegar lá, vai estar derretida ou consumida.
Mas o nosso Deus é o dono do fogo. Não tem sentido. Você sai de casa, a imagem fica. Se você quiser que ela vá com você, você tem que levá-la com você. Aí percebeu? É você que está cuidando de Deus. Não é Deus que está cuidando de você. É ridículo. E a Bíblia vai falar de textos inteiros. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Ou seja, não servem para nada. Não tem nenhum tipo de atividade. São inertes. Eu não quero ser aqui grosso com relação às outras religiões. Estou fazendo de tudo para não quebrar a ética. Mas ética vem em segundo lugar, quando o assunto é palavra de Deus. Não dá para querer agradar todo mundo no mundo em que vivemos. Senão você não agrada nem a Deus e ninguém. E a ninguém. Nós precisamos entender que nós perdemos o foco espiritual quando colocamos a direção da nossa adoração no lugar errado. Perdemos o foco espiritual. Em Joel capítulo 2 há um princípio muito interessante. A misericórdia de Deus renova-se dia após dia sobre aquele que cumpre fielmente este mandamento e se mantém firme com o Senhor e foge da idolatria. E é interessante que o homem foi criado à semelhança de Deus. E ele é uma espécie de imagem de Deus. Por quê? Porque tem vida, porque tem sentimento, porque consegue se relacionar, porque consegue ver, consegue ouvir, consegue estabelecer justiça, consegue fazer um julgamento adequadamente. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem não é a ideia de reprodução visível, não. Feito à imagem significa que o homem foi feito com o olhar para Deus, ou seja, nós somos parecidos com Deus em muitos aspectos. Nós podemos fazer muita coisa que Deus faz perfeitamente. Então nós fomos criados como se Deus estivesse nos criando, e foi isso mesmo que Ele fez, olhando para si mesmo, nos dando características dEle. E a Bíblia vai dizer que até um homem mau sabe dar coisas boas aos seus filhos. Por quê? Porque a imagem de Deus está nele. Ele foi projetado para ser parecido com Deus em alguns aspectos. E Deus é ótimo pai. Percebe? E é por isso que quando Jesus vem ao mundo, a Bíblia vai dizer, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem perfeita de Deus, porque Ele é o próprio Deus. E qualquer coisa que a gente faça para tentar se parecer, vai ser sempre menor do que o próprio Deus. O caminho certo começa com a nossa humilhação diante de Deus, com uma conversão verdadeiramente bíblica e com uma vida de oração santificada, em piedade. Deixar os ídolos, voltar ao Deus vivo e esperar nele é uma questão de fé. Talvez para você que tenha sido criado numa igreja evangélica, essa palavra não diz muito a você. Mas eu sei o que é ter que olhar para todo um sistema e falar assim, olha, lendo a Bíblia agora descobri que está tudo errado. Eu vou ter que quebrar isso tudo, abandonar isso tudo, jogar isso tudo fora, começar tudo de novo. Como é que eu vou explicar isso para os meus pais? Eu pensei nisso quando me converti. Já dei tanta tristeza para minha mãe, período que eu passei nas drogas, e agora eu vou virar crente, minha mãe é católica. Como é que vai ser isso? Mais uma tristeza para minha mãe. Mas minha mãe foi tão sábia, falei com ela com todo cuidado, já tinha me convertido na madrugada. Minha mãe disse, o importante é que você busque a Deus, meu filho, não importa para onde você vá. E acabou que no final ela se converteu também. No final das contas, né? Bem antes de falecer. E viveu aí, mãe viveu quanto tempo convertida? Eu não tenho ideia disso aí, uns 15 anos? Mais ou menos, né? Minhas irmãs estão ali, para quem não sabe, as duas estão ali, eu estou olhando para elas lá, para elas me darem. Se converteu em 96, faleceu tem um ano, né? Então, mais ou menos aí, quanto? 25, dá mais. Maravilha. Bem, não, a mãe se converteu em 98, né?
96 fui eu. Então dá 22, 23 por aí. Aí a gente começa a perceber a encruzilhada que a gente fica quando a gente tem que... É uma espécie de virar as costas para a própria família, né? As tradições, os ensinamentos, parece que a gente está jogando a nossa história fora. Mas para andar com Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, a gente vai fazer isso muitas vezes. Com muitas coisas. Andar com Deus é abandonar hábitos pecaminosos todos os dias. De certa forma, você joga a sua história fora mesmo, a sua história de pecados. Você vai eliminando-os pelo caminho. A diferença é que um abandona a idolatria, o outro abandona o roubo, o outro abandona o adultério, o outro abandona a bebedice, o outro abandona as drogas, o outro abandona a sensualidade, a pornografia, e nós vamos deixando os nossos ídolos pelo caminho. É necessário que se deixe, porque se não deixar, não se converteu. Santificação e limpeza mesmo, é a retirada de pecados. E aí, quando a gente começa a estudar a Bíblia, nós vamos perceber que existem passagens inteiras na Bíblia que falam dos ídolos do coração também. Não é só o ídolo que é uma imagem de escultura, não. Mas aquilo que a gente adora no coração. E que é um ídolo que compete com Deus no coração. A Bíblia vai falar do amor ao dinheiro como um ídolo do coração. A Bíblia vai falar do amor à própria família como um ídolo do coração. Sua família nunca pode concorrer com Deus. Nunca. E se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai ser bênção para a sua família. Tome muito cuidado para o seu filho não ser um ídolo do coração. Para a sua mãe não ser um ídolo do coração. Para o seu pai não ser um ídolo do seu coração, a ponto de você não querer abandonar pecados por consideração ao seu pai. Em primeiro lugar, vem Deus. Sempre. E se vier em primeiro lugar, pode ter certeza que você será bom filho. Você vai dar alegria, por mais que os pais não entendam a priori. Por mais que eles não consigam perceber imediatamente. Mas você vai se tornar um filho bem melhor se abrir mão dos ídolos do seu coração, para amar a Deus acima de todas as coisas. Bem, Hans-Ulrich Riffler, o autor da Ética dos 10 Mandamentos, um livro que eu estudei para poder trazer essa mensagem para você, ele vai fazer um resumo desse mandamento. Ele vai dizer o seguinte: não precisamos de nenhuma imagem para termos proteção de Deus. O povo de Deus já a tem perfeitamente. Segundo, Deus se revela por meio da pregação da sua palavra, e só a ela devemos seguir. Se diz para não termos ídolos, nós não podemos ter. Ninguém mais pode tentar dizer ao contrário, porque é a palavra que é a revelação. Terceiro, através do Espírito Santo, Deus se aproxima de nós, e nós então podemos nos comunicar com Deus. Não precisamos nos comunicar com uma imagem, podemos nos comunicar com Deus através do Espírito Santo. E isso é muito melhor. Quarto, deixar os ídolos e converter-se, buscar em primeiro lugar o Deus vivo, eis o caminho para se voltar às origens do testemunho e do cumprimento positivo e alegre desse mandamento. Andar com Deus é muito melhor. E quinto, purificação e santificação de mente, corpo, espírito, alma, atitudes e projeções em relação ao Deus vivo e verdadeiro, é o caminho prático e devocional para cumprir esse mandamento. Servirei a Deus e só a Ele adorarei. Amém, meu querido? Que nós fujamos de qualquer prática de idolatria. Lembrando que a tradição cristã, desde os apóstolos, nunca se opôs a qualquer situação como teatro, como imagens pintadas. Se um dia você quiser ter uma noção de como os apóstolos entenderam
que um desenho feito de Jesus, um desenho feito dos anjos, como nós temos, por exemplo, nas Bíblias infantis, nunca foram pecado. Você pode ler um livro chamado As Catacumbas de Roma. E aí você vai ter noção de como as tumbas dos crentes naquela época recebiam imagens desenhadas, e não imagens físicas para adoração, mas imagens desenhadas. E aquilo não era um ritual de adoração, mas apenas uma marcação feita nos túmulos, né? E muitas vezes os cultos aconteciam ao redor deles, porque ali ninguém frequentava com frequência mesmo, né? Então, fazia um culto no meio dos túmulos, porque a igreja estava sendo perseguida. E ali muitos desenhos eram feitos de coisas sagradas. Foi assim que nasceu, por exemplo, a ideia do peixinho como símbolo do cristianismo. Naquela época era muito comum você ver tumbas com o peixinho desenhado, os peixinhos e os pães, ou até mesmo, né, o acróstico que falava de Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Se pegavam as iniciais desses 5 termos e formavam a palavra peixe. Então se desenhava o peixinho, peixe em grego, claro, se desenhava o peixinho como um símbolo do cristianismo. E isso não era tido como idolatria. Tá? Fazer um desenho, uma imagem, às vezes quando nós chegamos a algum gabinete pastoral, isso é muito tradicional entre nós, há uma imagem do pastor carregando uma ovelha. Muitas vezes a pessoa retratada ali é Jesus no quadro, na arte, mas aquilo não é para adoração, não se faz isso para vistas de idolatria, para se adorar, não, só uma retratação, né? Um quadro pintado para lembrar uma cena bíblica. Então nós não temos proibições contra isso em relação aos apóstolos. Dá para falar uma noite inteira só disso, né? das catacumbas, das evidências de que, por exemplo, você fazer um desenho, fazer uma peça teatral, colocar numa capa de um livro, a proibição é para a adoração. A proibição é para você se dirigir em oração, e não simplesmente uma tela pintada para ficar como uma lembrança de uma passagem bíblica, ou até mesmo uma página de uma Bíblia para criança, para didaticamente facilitar o aprendizado. Nós precisamos saber diferenciar essas duas coisas. Para terminar, queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 18. Eu queria pregar mais uma mensagem na semana que vem sobre a questão da idolatria, mas eu acho que eu expliquei tudo hoje, não vou entrar mais nessa questão. Tinha muito material que eu queria trazer, mas vamos caminhar semana que vem, porque eu acho que hoje já ficou muito claro. Só quero terminar com Deuteronômio 18, porque é um dos textos mais diretos sobre a idolatria na Bíblia. Deuteronômio 18, a partir do versículo 10, a Bíblia diz assim, não ofereçam seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas, e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas, sejam fiéis ao Senhor, nosso Deus. Moisés disse ao povo: os povos da terra, que vai ser de vocês, seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes. Mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. Ou seja, a ideia é não tirar o foco do Senhor para essas coisas. Vamos orar? Senhor, obrigado pela orientação da Tua palavra, que não nos deixa no escuro. Através dela podemos saber exatamente o que fazer. Tua palavra é o nosso único manual de fé, de prática, de ortodoxia, de ortopraxia. Queremos caminhar conforme Tua vontade. E que hoje, ó Deus, a partir de hoje,
possamos ver a idolatria como tu vês, pelo menos na essência daquilo que podemos compreender como seres humanos, que fujamos dessas práticas e da presença nesses lugares, que tu estejas tratando conosco e que, se porventura ainda não compreendemos tudo o que deveríamos nesta noite, que o teu Espírito possa nos trazer à luz outras ferramentas, outras passagens, outras pregações. Mas Deus, que tenhamos a sensibilidade de querer aquilo que tu queres, de sentir o que tu sentes e também de abominar aquilo que tu abominas. Somos povo do Senhor, devemos ser santos como tu és. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.